Então, pessoal, vamos voltar aqui ao nosso cálculo. Paramos no cálculo de azimuth, correto? Então, por cálculo de azimuth, né? Então, vamos calcular os azimuths de todos os pontos. Né? Então, a gente vai calcular aqui, ó, onde eu desenhei. Então, nós obtivemos esse azimuth no campo, né? Ele foi de 60 graus, né? E com base nesse azimuth, o que a gente faz? Vai ter que calcular os outros azimuths de cada ponto. Então, nesse passo aqui a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, né? Para não cometer nenhum erro, né? Então, o azimuth calculado, né? Então, o azimuth de 1 para 2, ele será o quê? Ele vai ser o azimuth do ângulo do ponto anterior. Então, seria aqui, né? O azimuth anterior mais o ângulo horário formado. Então, ó, o ângulo horário seria o quê? De 1 para 2, né? O ângulo horário de 1 para 2. E após a soma, eu vou analisar, né? Então, eu vou analisar. Como que eu faço essa análise, né? Se a soma ela for menor que 180, né? Se a soma for menor que 180, eu vou ter que somar mais 180. Se ela estiver entre 180 e 540, eu vou ter que diminuir 180 graus. E se ela for maior que 540, eu vou ter que subtrair 540 graus, né? Então, basicamente, é assim que nós calculamos os azimuths. Está aqui, ó, né? Então, o azimuth calculado é o azimuth anterior, né? Sempre, mais o ângulo horário daquele segmento, né? E eu vou analisar, né, essa soma, né? Então, se eu analiso essa soma, eu vou somar, eu vou subtrair 180, ou se eu vou subtrair aqui, ó, 540, correto? Então, seria nesse aspecto de cálculo. Então, vamos lá, né? Vamos calcular, então, o nosso primeiro azimuth. Então, ó, o azimuth inicial, que eu falei com vocês, dado em campo, 60, né? 60 graus, que é o que? É esse azimuth aqui, ó. É esse azimuth, ó. Azimuth de 0 para 1, 60 graus. Agora eu vou calcular o azimuth de 1 para 2, né? Então, azimuth de 1 para 2. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, a gente está na letra, né, no item 2. Então, ó, azimuth do ponto 1 para o ponto 2 vai ser o quê? Vai ser o azimuth do ponto anterior. Qual que é o ponto anterior? O azimuth de 0 para 1, né? Mais o ângulo horário, né? Ou ângulo horizontal, né? Do ponto em questão. Qual o ponto em questão? Do ponto 1 para o ponto 2, né? Eu faço essa soma e vou analisar, ok? Então, vamos lá. Ó, azimuth anterior, 60 graus, né? 0 minutos e 0 segundos. Mais o ângulo horário, né? O ângulo horizontal do ponto 1 para o ponto 2. Qual que foi? A gente vai lá na tabela, né? E visualiza. É esse ângulo aqui, ó. Cadê? Esse ângulo aqui, ó.
ângulo horizontal do ponto 1 para o ponto 2. Então, 230 graus, 45 e 30. Então, vocês vão somar aqui, ó, 230, deixa eu apagar aqui. É 230 45 graus, 45 minutos e 25 segundos. Lembrando, pessoal, que é o ângulo corrigido, tá? Então é aqui, ó. É esse ângulo aqui, ó. Corrigido. Não é o original, não. É o ângulo corrigido. Então deu 230, 45 e 25. Cadê? Vamos. Então, ó, a somatória foi o quê? A somatória deu 290, 45, 25. Então eu vou pegar o resultado da soma e vou analisar. Como que eu faço, né? Eu vou analisar. O que eu falei, ó? Se ele for maior que 180 e menor que 540, o que eu faço? Eu diminuo 180. Então ele caiu nessa segunda opção. Então ele está entre 180 e 540. Então eu vou diminuir 180 graus. Então azimuth, né, do ponto 1 para o ponto 2 é igual a 110, 45, 25, certo? Seria esse valor de azimuth. Então fiz do ponto 1 para o ponto 2, eu vou fazer, né, agora por azimuth do ponto 2 para o ponto 3. Qual azimuth que eu vou fazer? Esse, cadê? Esse azimuth aqui agora, ó. Esse aqui, ó, do ponto 2 para o ponto 3. Então, o ângulo que sai do norte percorre todo esse caminho. Então, vamos lá. Então, ó, azimuth do ponto 2 para o ponto 3 vai ser o quê? Azimuth anterior. Qual que é o azimuth anterior? É esse aqui, ó, ponto 1 para o ponto 2. Por isso que eu falei em sala de aula que é muito importante vocês calcularem o primeiro azimuth de forma correta, porque senão vai atrapalhar todo o entendimento. E vocês vão errar, né? É todos o restante das contas, ok? Então, mais o azimuth anterior, mais o ângulo horizontal do ponto em questão, né? Do ponto 2 para 3. Certo? Então, seria o quê? 110, 45, 25, mais, né? Qual que é o ângulo horizontal do ponto 2 para o ponto 3? Seria esse aqui, ó, 65, 45 e 35, que é o ângulo interno corrigido. Então vamos lá. Nos próximos eu não vou ficar repetindo, né? Não, porque aí vocês já vão saber certinho como calcular. Então essa soma aqui vai dar o quê? 176 graus, 1 minuto, 0 segundo. Então vamos lá e esse ângulo ele está em qual situação? Ó, ele está entre o quê? Ele está menor que 180, né? Ó, então eu vou ter que somar. Então 176 eu vou ter que somar.
Então, o azimuth do ângulo 2, do ponto 2 para o ponto 3 é a 356 graus, 1 minuto e 0 segundo. Ok? Vamos fazer para o ponto 3 para 4 agora. Então, como que eu encontro? Ó, azimuth anterior. Qual que é o azimuth anterior? 2 para 3, mais o ângulo horizontal lido, né, do segmento, 3 para 4. Então, azimuth anterior, 356, 1 minuto e 0 segundo. Mais o ângulo horizontal do 3 para 4. Deu 88 graus, 12 minutos e 35 segundos. Esse resultado aqui deu um ângulo de 444 graus, 13 minutos e 35 segundos. Vou olhar o resultado da soma. O resultado da soma está entre 180 e 540. Então, eu caio naquele ponto que eu tenho que subtrair 180. Beleza? Então, eu vou subtrair 180, vai ficar o quê? 264, 13 e 35. Então, o raciocínio é esse, tá, pessoal? Que a gente consegue calcular. Então, eu vou só colocar o resultado aqui para vocês calcularem e ver se está ok. Então, ó, o azimuth do ângulo 4 para 5, o resultado dele, ó, foi 210, 24, 00. O azimuth do 5 para o 0 é igual a 177 graus, 24, 45. E o azimuth de 0 para 1, porque eu vou ter que conferir, né? Então, ó, eu vou pegar esse o anterior mais o ângulo horário de 0 para 1 e vai ter que dar o quê? O que a gente viu no campo, 60 graus, certo? Então eu consigo, né? Então eu tenho aqui, ó, todos os meus azimuths calculados, né? Então eu calculei, ó, todos os azimuths. Correto? Então é isso que a gente deve fazer. Então vou parar por aqui e no próximo vídeo eu continuo nosso cálculo, né, da nossa poligonal. Então é isso.